Olá, meus amigos da folha de pagamento, da contabilidade e do E-Social, do departamento de pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo sobre regime trabalhistas e previdenciários. Tá? Então, o que é isso daqui, o que é que significa? Então, prazer, eu sou Alex Vieira, sou tecnólogo em gestão de recursos humanos, também sou especialista em E-Social e um eterno aprendiz aí das leis trabalhistas e previdenciárias, e agora também com o E-Social. Então, meus amigos, temos aqui esse cenário nos órgãos públicos. Hoje é uma realidade, né, que sempre tem essas dúvidas em relação a CLT, né, ao estatutário, ao RPPS, aos contratados, RGPS, se pode ter CLT dentro de um órgão público, se o cargo comissionado ele é estatutário, eu posso ter contratado dentro de um órgão público. Então essa aqui são as dúvidas sempre que pairam aí nos órgãos públicos, né? Então eu trago aqui para vocês um quadro, né, com os principais regimes trabalhistas, também como os previdenciários. Então aqui, por exemplo, temos um empregado público, que é aquele servidor que presta um concurso, certo? E o seu tipo de regime trabalhista ou de contratação é ali a CLT. Então, para esse empregado público, ele é obrigatório ali um segurado obrigatório do RGPS. Já o servidor efetivo estatutário, ele pode ser ali tanto para o RGPS como para o RPPS. Quando ele vai na condição de RGPS, ou seja, quando dentro desse ente federativo ao qual ele prestou esse concurso, não tem implantado ali um instituto de previdência de regime próprio. Então, nesse caso, ele já automaticamente um segurado obrigatório do RGPS. E, nesse caso, quando há instituído esse instituto de previdência própria, aí nesse caso ele já se torna aí um RPPS. Cargo exclusivamente em comissão. Nesse caso, ele é um estatutário, ele é considerado como um estatutário, certo? E o seu regime previdenciário é o RGPS. Temos também um servidor contratado, que ele vai no regime seletista, né, ou contratado, mas é aquele seletista ali que tem um seletivo, né, para atender ali, de acordo com o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Né? Então ele é contratado ali por um período determinado, né? Ele tem um tempo determinado para ser contratado, né? Para ficar ali prestando esse serviço, né? De acordo com o interesse, né, público que tem ali a parte ali administrativa. Então esse servidor contratado ele vai aí de acordo com esse artigo 37 da Constituição Federal, e também o seu regime previdenciário é o RGPS. Aqui vamos falar um pouco agora sobre, né, aqui as bases legais, onde diz que de fato aqui esse servidor público vinculado ao RGPS tem essa base para que ele seja ali um segurado obrigatório da Previdência Social. Então a Lei 8.213, no seu artigo 11, ela fala que são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Então, aqui como empregado, temos o servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo, ou seja, é aquele servidor que foi nomeado em cargo comissão ou cargo comissionado e que não é um servidor RPPS. Nesse caso, ele é um segurado obrigatório da Previdência Social. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde também que não esteja vinculado ali ao regime próprio de previdência. O decreto 3.048 também, ele traz ali no seu artigo 9º, né, quem são os segurados obrigatórios da Previdência Social. Então aqui temos o servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não estejam amparados ali por regime próprio de Previdência Social. Aí nesse caso, esse servidor prestou um concurso e dentro desse ente federativo ao qual ele prestou o concurso não tem instituído um regime, não tem instituído lá ali um regime próprio de previdência. Então nesse caso automaticamente ele já é um segurado obrigatório ali do RGPS. O servidor contratado por tempo determinado, né, esse aí é aqueles servidores que são contratados ali através de seletivos ou de outras formas, né, para atender ali a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Então esses servidores contratados, eles são ali também servidores obrigatórios
do regime geral de previdência. E o servidor que presta o concurso e que esse concurso ele é regido ali, né, pela CLT, ele é um ocupante de emprego público, então também ele vai ser um segurado obrigatório do RGPS. Já os servidores estatutários, né, vinculados ao RPPS, aquele servidor, né, que ocupa um cargo efetivo na administração pública, regido por estatutos próprios, né, definido por cada ente federativo, ali da União, do Estado, né, dos municípios, e segurado ali pelo regime próprio de previdência social. Ou seja, cada ente federativo ele tem o seu próprio estatuto, ele tem as suas próprias leis. Então, assim, ele tem as suas particularidades em relação aos seus segurados. Também temos como servidor público vinculado ao RPPS, aquele servidor ocupante de cargo em comissão com vínculo efetivo, ou seja, nesse caso um servidor efetivo, ele é nomeado como um cargo comissionado e o seu regime previdenciário, ou seja, as suas contribuições vão para o RPPS, ou seja, ele não perde o seu regime previdenciário, embora ele esteja exercendo ali um cargo comissionado, mas a sua contribuição dessa remuneração de cargo comissionado, ela é ali para o RPPS, né, para o Instituto de Previdência do regime próprio. Também temos servidor que exerce ali o mandato eletivo, né, federal, estadual ou municipal. Então, aí, nesse caso, aí, desde que ele esteja ali segurado pelo regime próprio de previdência social. Então, aí temos aí uma exceção em relação ao servidor público, né, que exerce ali o cargo de vereador. Então, de acordo ali com a Instrução Normativa 128 de 2022, no seu artigo 65, ele diz que, havendo possibilidades ali de compatibilidade de horários, certo? Esse servidor efetivo, ele é automaticamente um segurado do RGPS, do exercício, no caso, eletivo de vereador, e também ele vai contribuir para o RPPS, ou seja, ele vai ser efetivo e vai ser ali RGPS, né, quando ele está exercendo ali, no caso, esse mandato de vereador. Se não houver a compatibilidade, aí nesse caso ele vai optar pela remuneração ou do cargo de efetivo ou do cargo de vereador, e essa contribuição dessa remuneração ao qual ele escolheu vai para o seu regime próprio, né? Vai para o regime próprio de origem dele. Então ele não perde de fato o seu regime próprio. Só no caso se houver compatibilidade de horário, aí ele vai exercer ele vai contribuir ao mesmo tempo tanto para o RPPS como para o RGPS. Aqui eu trago um conceito sobre o que é o regime próprio de previdência social. Ele é um sistema de previdência, né, estabelecido ali no âmbito de cada ente federativo, que assegure por lei a todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, né, previstos ali no artigo 40 da Constituição Federal. Então, cada ente federativo que institui o seu regime próprio de previdência social, né, ele tem ali que assegurar no mínimo esses benefícios de aposentadoria e também de pensão por morte. Então, meus amigos, esse conteúdo que eu trouxe aqui é um conteúdo bastante pesquisado, bastante procurado, né? Tem essas dúvidas em relação ao tipo de regime de contratação e ao tipo de regime previdenciário. Então, é bom sempre entender essa correlação para que não possa haver ali divergências ou impactos, né, ali nos envios dos eventos de E-Social, como, por exemplo, os eventos de SST. Então, é bom ter essa atenção e, de fato, fazer essa revisão em relação à questão dessa parte de trabalhista com a parte previdenciária, justamente para não correr esses impactos. Outro exemplo também em relação à questão das incidências das rubricas, também isso aí pode impactar. Outro ponto também interessante a ser lembrado é também os horários e jornadas. Também é bom dar uma observada em relação à questão dessa correlação entre regime trabalhista e também entre o regime previdenciário. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo e até mais. Valeu!